Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos aqui uma presença encantadora. Estou com o Ricardo Gimenez, da TDA Produções. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço, aqui de volta ao Beats Podcast, muito bom. Acho que foi um dos primeiros podcasts que eu participei e eu acho que eu fui um dos primeiros a participar do podcast de vocês também. E agora, depois de alguns anos aí, estou de volta. Estou de volta para contar a história, que é o que a gente gosta de fazer, né? É isso aí. Cara, eu acho, não tenho muita certeza disso, mas eu acho que você foi o primeiro convidado. Que o primeiro episódio a gente fez eu, o João e o Richard. Eu acho que foi isso. Vocês foram os primeiros, fizeram meio que um piloto, né, interno, e eu fui o primeiro externo que vim participar aqui. Ó, que honra que foi. Estou de volta. Isso aí, é uma honra tê-lo aqui conosco novamente. Cara, a gente tem uma pergunta clássica, que é quem é o Ricardo na fila do pão? Se apresenta aí pra galera. Vamos lá, então. Eu sou o Ricardo Gimenez, eu sou comunicador, especialista em comunicação, formado em comunicação social pela PUC, sou proprietário da TDA Produções, é uma produtora de vídeo, e ao longo da minha trajetória nessa carreira, eu trabalhei muito com televisão, em primeiro lugar, na época que a gente era mais analógico, vou dizer assim, então trabalhei em afiliada do SBT, depois trabalhei na Record, fui trabalhar num programa do Auto Sport, né, lá da TV Globo. Então, foi uma época que eu trabalhava quase que exclusivamente com televisão. Nessa época ainda o YouTube estava muito no início, estava tudo novidade, né? Só que em paralelo a isso, eu já tinha minha produtora de vídeo e eu ia atendendo alguns clientes mais esporádicos, assim. E nessa história de atender esporádicos, eles foram ganhando um volume, uma representatividade maior, a ponto de que eu falei, preciso focar muito mais na minha empresa do que na televisão. E eu já vi que existia uma migração aí para outros tipos de comunicação, né? E aí veio a história de eu começar mais forte a TDA aqui em Indaiatuba e atendendo nossa região também. E hoje eu posso dizer que a TDA Produções é uma referência aqui na nossa cidade, né? Que a gente tem se destacado bastante na parte de produção de vídeos com qualidade. Nosso slogan é esse: faça um vídeo e conte a sua história. Legal. Cara, e onde você nasceu? E como é que você chegou aqui em Indaiatuba? A história é muito legal, cara, porque é o seguinte, eu sou nascido em Campinas e sou o primeiro da minha família a nascer em Campinas. Caramba. Meu pai veio do Uruguai, minha mãe do Rio de Janeiro. Eles se encontraram em Campinas, se conheceram ali no Círculo Militar de Campinas. Minha mãe na época trabalhava lá, meu pai frequentava, se conheceram ali na baladinha, na boate do Círculo Militar. Eles se casaram, eu nasci lá em Campinas e eu era o primeiro filho, né, e primeiro neto dos dois lados. E frequentei Campinas minha vida toda até que na academia do Círculo Militar, fazendo exercício, eu conheci minha então namorada, que depois virou minha esposa, família dela toda aqui de Indaiatuba. Ela morava lá, mas quando a gente se casou, ela já estava trabalhando aqui, a gente resolveu se mudar para Indaiatuba. No começo eu achei um pouco estranho, né, porque estava acostumado a uma cidade muito grande, que era Campinas, mas não levei mais do que 2, 3 meses para falar assim, que cidade encantadora que é essa? Então, Indaiatuba hoje, eu já quase tenho mais tempo de Indaiatuba do que de Campinas, e eu adoro essa cidade, é muito boa, cara. Meus principais amigos hoje estão por aqui. Legal, cara. E que seu pai fazia no Círculo Militar e a sua mãe? Sua mãe trabalhava lá, né? Minha mãe trabalhava lá e meu pai, quando eles se mudaram, ele morava ali no mesmo bairro onde ficava o clube. E aí, como na época você não tinha muitas opções de entretenimento, né? Então, ele ficou sócio do clube e aí ele acabou conhecendo minha mãe ali. E aí ficaram amigos. Não tinha videogame na época, né? Cara, não tinha videogame, não tinha ICQ, não tinha MSN, não tinha Instagram, não tinha Tinder, não tinha nada dessas coisas. Tinha que ser na raça mesmo. Legal. E aí a sua mãe trabalhava lá? Minha mãe trabalhava lá. Meu avô era militar, então eles moravam ali na Vila Militar, que fica bem na frente do clube. E minha mãe trabalhava lá, foi o primeiro e o emprego da vida toda da minha mãe. Foi ali no clube, trabalhando em várias funções diferentes ali. E seu pai veio de Montevidéu ou não? Cara, meu pai tem uma história muito maluca, porque é o seguinte, meu pai ele nasceu em Montevidéu, meu avô também era uruguaio e minha avó era paraguaia. Meu tio nasceu no Uruguai também, logo eles se mudaram para a Argentina, onde nasceram minhas duas tias. De lá eles foram para os Estados Unidos, moraram um tempo nos Estados Unidos,
depois na Itália e voltaram para o Uruguai. E depois no Uruguai eles vieram para o sul do Brasil e começaram até chegar no interior de São Paulo. Meu avô era meio doidão e ele vendia o que tivesse para vender. Então, se tivesse que vender um copo d'água, ele vendia. Se fosse um tapete, ele vendia. O que tivesse na frente, ele vendia. E alguém falava para ele que, ó, tal região tá boa para venda. Então, ele ia para lá. E a decisão era o seguinte, pegava no carro com a família inteira e virava, ó, agora é sua vez. Essa estrada ou essa estrada? E um dos filhos apontava. Meu pai conta que a decisão era pegar Fernão Dias ou pegar a Anhanguera, sentido Campinas, né? Fernão Dias ia para o interior de Minas, o outro ia para Campinas. E vieram parar aqui em Campinas por uma escolha do meu pai, ao acaso, assim, sabe? E esse mesmo vô que virou militar? Não, esse não. O meu avô, que é pai da minha mãe, que é militar. Então, Tá. são as duas frentes diferentes. Tinha um vô que era vendedor de tudo e o outro vô que era militar, que é o lado da minha família, onde meu avô é militar, meu tio militar, meu primo militar. E eu não virei militar e virei a ovelha negra da família. Brincadeira. Então, eu acabei seguindo mais para essa área de comunicação, que foi algo que eu me identificava muito, né? E ele chegou a voltar para o Uruguai, assim? Ou você já foi para lá com ele? Meu pai voltou para o Uruguai em 2006, se eu não me engano. 2005 ou 2006. Eu fui com ele, foi a primeira vez que ele estava voltando para lá. Tive a possibilidade de ir no Estádio Centenário de Montevidéu, assistir um jogo do Peñarol com ele. Legal. E não sei se você sabe, mas lá no Uruguai é muito famoso o choripán, que é aquele lanche de linguiça com as coisinhas ali no meio. E eu comi o choripán mais nojento da história, Por que quê? é o choripán do estádio. O cara vinha fazendo o lanche com a mão. E aí ele ia colocando alface, assim, e você via as unhas dele tudo preta, que assim, de sujeira. Sabe aquele cara que limpou o banheiro e depois foi montar o lanche para você? Foi mais ou menos assim. E ele perguntava assim, mais lechuga, mais lechuga? Eu, não, tá bom, tá bom. Porque tava um negócio nojento, mas a gente tava morrendo de fome e comemos do mesmo jeito. Você pensava que lechuga era sujeira de unha? Na Em verdade era português? alface, mas para ele ali era, vinha junto, né, com os... Eu acho que tava, a mão dele devia estar mais limpa do que a alface, porque ele não devia ter lavado nada ali, não. Cara, eu fui pro Uruguai, puta, eu sou fã do Uruguai, cara. Acho que é muito legal o país, assim, muito bonito. Muito bonito mesmo. Galera bem educada. Demais. O povo educado, comida boa. Ah, putz, a carne do Uruguai lá, pra mim é melhor do que a da Argentina. Pô, Eu acho que o top pessoal da Uruguai. Argentina deve comprar do Uruguai, viu? Deve ser, né? Não, mas a região toda é muito boa, né? Sul do Brasil, Argentina, Uruguai. Questão de comida e principalmente as carnes são muito boas. Mas o Uruguai tem uma característica muito especial, que é essa questão da cordialidade. Aham. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção também. Você ia num restaurante, por exemplo, e a gente tem o costume aqui, né? A pessoa te serve, por exemplo, o garçom te serve, você agradece a ele. E lá, toda vez que você agradece, o cara fala assim, não, por favor. Ele não quer que você agradeça. É minha obrigação estar aqui te servindo, sabe? Então você fala, graças, ele, não, por favor. Acaba assim. Então, é uma coisa que eu achei curiosa, né? Legal. E com essa história de ser português, de ser uruguaio, paraguaio, do sul do Brasil, ele tomava chimarrão ou tererê, sei lá? Né, na verdade, engraçado que é a mistura, né? Porque do Paraguai se toma o tererê, na Argentina e no Uruguai se toma o mate, né? Que é o nosso chimarrão aqui dos gaúchos. Mas o meu pai nunca foi muito de tomar, não. Ele tomava de vez em quando, mas como eles saíram, ele saiu de lá ainda adolescente. Ele foi para os Estados Unidos com 13 anos de idade. Então, meu avô tomava mais, mas depois quando ele voltou, ele não foi... Até hoje ele não é muito de tomar, não. Você vai para o Uruguai, todo mundo anda com uma térmica debaixo do braço, né? Eles tomam com muita frequência. Meu pai não liga muito, não. Nem para um, nem para outro. Eu já também não sou muito dessa, porque não aprendi com ele a fazer isso, então acabo não tendo tanto costume. É um costume dos indígenas, né? Das tribos lá dos Pampas, né? Vem daí o costume. Chamavam de charruas, os indígenas dali, e era um costume. Então, na região do Paraguai, por ser muito quente o lugar ali, não fazia sentido você tomar algo quente. Então, eles fazem a mesma coisa com gelo e limão, que é o tererê, que é uma delícia também, né? Refrescante. E dá uma fome quando você toma aquele negócio. E diz que tem cafeína pra caramba, né? Tem, sei lá, 5 vezes mais, 10 vezes mais cafeína. Não sei se essa informação é correta. Não sei dizer, mas é cafeína pra caceta. Tem bastante cafeína. É bem forte. Mantém o cara acordado. Tinha uns parentes meus que tomava ao entardecer, assim, umas, tipo, 5, 6 horas.
E aí, quem que dormia depois? Ah, não, fica até tarde comendo churrasco. Aí você enche a barriga de churrasco, né? A carne tá toda ali sendo digerida e tá sono. Então você vai fazendo o balanço ali, né? Legal. Diz que faz bem para um monte de coisa também, cara. Faz bem pro Faz. intestino, Faz cara, é bem, é bom. bom, é bom. Agora, uma coisa que tem muito no Uruguai, que esse eu consumo muito mesmo, é a questão do chimichurri, que é Ah, aquele bom. tempero. Putz, eu adoro colocar em carne, em qualquer coisa, até no arroz, cara. Eu faço arroz, põe esse chimichurri desidratado ali no meio, fica uma delícia. E outra coisa que eu acho muito bom, tanto no Uruguai quanto na Argentina, é o doce de leite. Nossa, é O bom. doce de leite deles é bom, não tem aquele lado cristalizado de, sei lá, tem um gostinho de baunilha no fundo, não sei dizer, mas é muito Ah, bom. verdade. Mas o de Minas é bom também. É bom, é trem bom. Viu? E teve um determinado período da sua vida que você enveredou para o atletismo? Era isso Foi, mesmo? foi. Na verdade, eu ainda era adolescente, né? Foi uma história interessante também. Na verdade, eu tinha acho que 14 anos. Eu fui lá no ciclo militar e fui jogar vôlei. Eu queria jogar vôlei porque eu achava legal. E aí, nessa história de jogar vôlei, o técnico de vôlei, ele também era o técnico de atletismo do clube. Ele percebeu que eu tinha muita impulsão. Ele falou: "Você não quer fazer salto em altura, fazer um teste?" Ah, nunca fiz, mas vamos lá testar. E eu fui, e fui bem. E ele falou: "Ó, vamos treinar atletismo e tal." Tanto é que eu fiz um ano de atletismo e vôlei junto. Depois eu larguei o vôlei e fiquei só com atletismo. E no atletismo eu comecei fazendo salto em altura. Tinha uma prova que na minha época era 300 metros com barreira. E depois eu fui migrando para uma prova de 400 metros com barreira, né, que a categoria já não permitia mais isso daí. Também fui para o 110 com barreira, abandonei o salto em altura e fui para o salto em distância. E eram as minhas principais provas. E de vez em quando eu fazia 100 metros rasos, mas eu era muito magro. Eu sou magro ainda, mas naquela época, com 15, 16 anos já, eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, que é 1,85, mas eu pesava 61 quilos. Caramba, E eu velho. lembro que eu fui fazer um daqueles testes de bioimpedância, né, que você faz no nutricionista, e deu que eu tinha 3% de gordura no corpo. Eu Nossa. lembro que nessa época, estamos falando aí dos anos 90, tá? O Michael Jordan, no auge da carreira dele, tinha algo em torno de 4 ou 5%. E eu Caraca, falava que, velho. pô, eu tenho menos gordura do que o Michael Jordan. Mas eu era tão magro que eu olhava aqui no meu peito e eu via a pele mexendo, assim, ó, do coração batendo. Meu pai brincava, falava assim, ó, te ver, né, parecia uma aula de anatomia, que você via as fibras e tudo mais. Mas eu fiquei só no atletismo. Talvez esse tenha sido um dos meus erros. Se eu tivesse feito junto com o atletismo alguma coisa de musculação para ganhar um pouco mais de força, meu desempenho teria sido melhor. Tanto é que com 19 anos, quando eu parei de competir oficialmente, comecei a fazer musculação. Em 3 meses eu ganhei quase 10 quilos e meu percentual de gordura subiu de 3 para 4%. E eu fui Caramba, velho. participar de uma competição sem treinar. Ou seja, fazia 3 meses que eu não treinava atletismo, só fazia musculação. Fui lá, bati meu recorde nos 100 metros rasos, bati meu recorde no salto em distância, porque eu tinha muito mais força para carregar meu corpo. Que loucura, né, Então era uma cara? coisa muito maluca. Eu lembro que o primeiro cara que me falou que pra eu não comer margarina foi você. Uma vez, Porque vira plástico no estômago, né? uma vez chegou na agência, eu tava comendo um pão com Eu margarina e lembro conversando. Você falou, disso. cara, come isso aí não, cara. Faz mal para a saúde. Cara, e como atleta você aprende muita coisa. Lógico que a gente já. Estamos falando dos anos 90, você aprende muita coisa que depois são desmistificadas, né? Mas tem coisas de alimentos que realmente que a gente ingere que não são boas, né? Então, a questão da margarina é uma delas. Eu evito ao máximo. Então, até a manteiga ainda vai, entendeu? Mas a margarina é puro plástico, cara. Não vale a pena, não. Cara, eu vi, acho que foi hoje, se bobear, eu vi uma matéria de que o Napoleão foi um dos. Ele não foi inventor, mas por conta do Napoleão que inventaram a margarina. Porque a manteiga era muito cara, né? Tava cara na França. E tinha uma classe mais pobre ali que não conseguia consumir manteiga com frequência. E para as tropas também do Napoleão, se eles carregassem a manteiga no calor, ela derretia. Se eles carregassem no frio, ficava muito duro ali, era difícil Sim, de sim. comer. E aí ele propôs um desafio lá para a sociedade de alguém que criasse uma manteiga que tivesse
Essa durabilidade, né? as características da margarina. E aí foi um cara, acho que ele era químico, inclusive, e o cara desenvolveu, mas era tipo com banha de porco, era um. Se eu não me engano, a manteiga era feita com banha de porco também, né? Mas depois a margarina foi ficando muito processada, né? Então, até, não sei se você já fez esse teste. Pega a margarina, coloca numa frigideira e deixa esquentando, vê o que vira depois. A manteiga vira como se fosse um óleozinho, mas a margarina fica um negócio meio plastificado mesmo. É, era óleo ou margarina o primeiro nome. E aí era um, putz, eu não sei os elementos químicos ali, mas aí depois um cara, um holandês, que é um dos fundadores da Unilever, comprou a patente e aí começaram a produzir e aí virou febre na Europa e a galera começou a comer, que era mais barato, era prático e não sei o quê. E aí ganhou o mundo. Essa é a história. E aí eu não podia comer não, meu pãozinho, meu humilde pãozinho. Porque eu gorei o seu pãozinho com margarina. Mas, cara, desde então eu não compro mais margarina. Que eu falei, Pelo vou menos eu ficar fiz algo positivo na sua vida, tá vendo? Os nutricionistas vão me agradecer por ter feito um bem para você. eu fui procurar depois, tipo, o que tinha e tal. Eu falei, não vou comer mais não. Então eu evito pra caramba. Mas assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? E assim, eu sempre cuidei muito da saúde, eu sempre pratiquei esportes minha vida toda. E você vê como que as coisas são. Se eu não me engano, da última vez que eu tinha vindo aqui, eu também estava rouco. Só que eu não sabia ainda o que era. Uhum. E eu descobri em 2021, depois de ter ficado acho que 9 meses rouco, que na verdade eu estava com um câncer na minha corda vocal. E aí fui procurar qual que era a causa disso e não encontrou. Não foi feito vários testes e tudo mais e que provavelmente fosse azar genético. Então o que aconteceu? Não era excesso de uso, não era alimentação, não era estresse, não se sabe por quê. Mas aconteceu, tive que fazer radioterapia, quimioterapia, fiquei durante 2 meses praticamente em tratamento. Pô, perdi 17 quilos nesse período. Minha barba caiu inteira, aqui meu pescoço ficou tudo queimado, tanto é que minha barba não nasce mais aqui, hoje é tudo lisinho aqui, né? É a parte boa. Fiz uma depilação aqui. E fiquei totalmente sem voz durante um bom tempo e levou um tempinho para recuperar. Então já faz hoje um pouco mais de 2 anos que eu terminei o tratamento, estou totalmente recuperado. Fiquei com a voz rouca como uma sequela, porque minha corda vocal direita é um pouquinho mais rígida, né? Então ela não movimenta tão bem. Preciso fazer aquecimento vocal para poder falar um pouco melhor. Mas estou curado. Tenho que fazer acompanhamento de 6 em 6 meses para poder ver se está tudo bem durante um bom período aí. Mas por enquanto está tudo certo e vai ficar assim. Mas você vê, mesmo cuidando da saúde, aconteceu uma coisa desse tipo. Recentemente eu vi, sabe o Tandy, jogador de vôlei? Bom, o cara que sempre cuidou da saúde. Recentemente, agora faz questão de um mês, ele teve um infarto. E ele falou isso, olha só, fiquei sedentário por alguns anos, porque eu relaxei e tal, tive um negócio desse, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter. Então, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Mas cuidar da saúde vai fazer bem pra gente, independente de qualquer coisa. A minha recuperação só foi boa porque eu sempre cuidei muito bem da minha saúde, né? Até para se recuperar. Porque eu vejo que tem gente que fala, tá vendo? Tal pessoa cuidava bem da saúde, mas ficou doente também. Mas a forma como você vai enfrentar aquilo, ele também tá, o seu passado também vai carregar a sua forma de lutar, né? O médico falava isso, ele falava assim, ó, nós temos uma opção de tratamento que é mais tranquila, só que para você ter mais sucesso, precisava apertar um pouquinho mais. Eu vou apertar um pouco mais em você, porque eu sei que você está bem de saúde, bem fisicamente, você vai suportar isso. Cara, e ele falando isso, foi difícil suportar, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia engolir, eu sentia dor o tempo todo, passava mal o tempo todo. Tanto é que eu perdi tudo isso, 17 quilos em menos de 2 meses. E depois, para recuperar o peso, acho que demorou quase um ano para eu conseguir voltar ao meu peso normal. Porque aí já tinha um monte de coisa. O tempo que o tratamento ficou fazendo efeito ainda, mesmo depois de ter terminado, foi coisa de 3 meses, 4 meses. Então, tinha muito produto ali no meu corpo ainda para fazer essa recuperação. E a voz foi voltando pouco a pouco. E o que é curioso, né? Minha voz era a minha principal ferramenta de trabalho, ainda é. Eu sempre fiz muita locução lá para TDA Produções, então, vídeos da Shell, da Michelin, todos os vídeos praticamente que eu fazia para empresas, para indústrias,
quando eu precisava de locução, ser a voz masculina era a minha voz. E aí, de repente, eu me vi sem a minha principal ferramenta. Hoje eu tenho formas de usar a minha voz de antes, sem ter nem o trabalho de gravar. Caramba, cara. Pô, e foi assim, na época, eu lembro que a gente conversou e tal, falei, porra, você vai sair dessa, vai dar tudo certo e graças a Deus você tá aqui e a gente Pois tá é. podendo, tem a oportunidade de gravar mais esse material aqui, né, Foi um velho? baque muito grande, porque você não sabe, né? Quando você tem a notícia, você fala, meu, já era, ferrou. É Aham. câncer, você fala, meu, não vou sair dessa. E eu fiquei 2 dias muito mal, assim, que eu só chorava, não fazia mais nada. E foram assim, os amigos, os familiares, que toda hora vinham dar um apoio e falavam, não, você vai sair dessa, você vai sair dessa, você vai superar, você vai superar. Cara, virei uma chave em mim e falei, não tem outra alternativa, eu vou sair dessa, eu vou sair e sair. Não que fosse fácil, porque durante o percurso, eu, minha esposa, ali, meus filhos, meus pais, a gente sabe as dificuldades que foram, sabe? Meu pai fala que ele ficava às vezes uns dias trabalhando comigo, assim, eu estava deitado no sofá e ele trabalhando do meu lado só para me fazer companhia. Ele olhava assim, falava, parecia um potrinho que tinha acabado de nascer, magrelo, todo curvado, assim, porque dor no abdômen se vai se curvando, né? Mas foi assim, um período que para mim parece que passou muito mais devagar, aquele período é normal, né? Parece que quando você está apanhando, o tempo demora para passar. Hoje você vê que passou rápido. Só que na hora que eu estava vivendo aquilo foi muito difícil. Foda, né, cara? Mas Mas superado. superado. E aí hoje eu brinco que a minha voz ficou de alguns personagens, né? Uma vez aconteceu, contei essa história num outro podcast, que eu tava entrando num ônibus, com meus filhos estavam indo jogar beisebol, então a gente pegou o ônibus muito cedo, junto com o time, e eu cheguei falando, bom dia, bom dia, bom dia. A menininha virou para mim e falou assim, tio, sua voz é medonha. Acho que não foi nem medonha, ela usou aterrorizante. Quebrou minhas pernas, né? Eu falei, não, mas não é bem assim. É sim, parece de um robô malvado. Falei, poxa vida, já virei o Darth Vader, né? Voz horrível. Mas depois, brincando com essa história toda, meus filhos começaram a falar que eu tinha a voz do Optimus Prime, do Transformers. E mais no final virou outro vilão também, que virou a voz do Venom. Então, outro dia meus filhos fizeram um desafio para eu fazer a fala principal do Venom, que dá para fazer em português ou em inglês, né? Em inglês fica mais legal que assim, ó. We are Venom. Pronto, virou a voz do Venom, eles adoram. Vira e mexe, pede para fazer a voz no ouvido deles e aí vai. Não dá pra fazer a do Batman também? Do Batman também dá, né? Que é mais baixinho. Ele fala meio rouco, você fala, I'm Batman. Pronto. É o Bruce Wayne. Legal, cara. E aí, você, da parte de esportes, como é que você chegou na TDA? Então, você fez jornalismo, não era? Fiz jornalismo. Minha faculdade foi de jornalismo. Fiz durante 4 anos. Já trabalhava na área, então trabalhava com televisão, como eu tinha te falado. Ah, você já trabalhava antes Não, foi de assim. entrar Eu entrei na faculdade em TV? 2001, se eu não me engano. 2002 eu comecei a trabalhar na área. E aí foi 2002 até agora. Então já são 22 anos aí de trabalhando com comunicação. Só que naquela época eu trabalhava em programa de televisão, pensando em fazer um programa de carros, que era do SBT local, chamava Carro, Moto e Companhia. E eu trabalhava depois eu acabei indo para um programa da TV ASIC, que era a Associação Comercial e Industrial de Campinas. Eles tinham uns mini programas que passavam todos os dias de segunda a sexta, né? E aí eu participava desses programas como repórter. Então, ainda na faculdade eu tive a oportunidade de começar a aparecer no vídeo, fazendo minhas locuções, fazendo minhas reportagens, e foi uma evolução legal. Até que eu fui para a Record, trabalhar também no programa de carro, mas era um programa em rede nacional ali, como repórter também. E eu lembro que ali foi legal que eu consegui cobrir o Rally dos Sertões, cobri quase todos os salões de automóveis e salões de 2 rodas que tiveram naquele período. E aí, quando acabou esse programa, eu sempre tive o sonho de estudar fora, né? Aí fui fazer pós-graduação na Espanha. Fiquei um tempo na Espanha fazendo pós-graduação em videoreportagem. Que lugar? Barcelona? Em Barcelona, cara. Foi muito legal. Então, foi um período que eu aprendi muito. Tanto é que, assim, lógico que o que eu tive de base no jornalismo me ajuda hoje naquilo que eu faço. Só que o que eu fiz na pós-graduação, que era focado para vídeo, foi onde deu um grande salto, onde eu comecei a entender melhor a edição,
entender melhor a gravar vídeos, entender melhor a fazer roteiro. Tanto é que o primeiro trabalho que eu fiz para o Auto Esporte da TV Globo, eu estava lá na Espanha, fazendo pós-graduação. Foi uma reportagem que eu fiz um rally de carros antigos, lá numa cidadezinha que ficava ali perto. Foi a primeira reportagem em HD feita para o Auto Esporte da Globo. Caraca. E eu nem trabalhava lá ainda. Depois que eu voltei, que eu fui trabalhar primeiro numa afiliada da Globo lá em Mogi das Cruzes, com jornalismo diário. E depois eu acabei indo para o Auto Esporte, onde eu fiquei por 6 anos, se eu não me engano. Daí sempre fazendo a parte mais de produção e a direção de externa, né? Então eu ia para gravação, eu que dirigia o que ia acontecer ali na gravação. Então foi um período muito bom também na minha vida, que trouxe todo um aprendizado, mas eu já ia levando a TDA em paralelo aí. Tanto é que esse ano, agora 2024, a TDA já completou 20 anos de história. Caramba. Ó, você trabalhou com o César Oriani? Sim. Ah, ele veio aqui esses dias. Hein? O César é uma figura, mora aqui em Paulínia, pertinho. Fizemos muito trabalho junto. Tem uma história muito legal com o César, que é o seguinte: quando eu estava no Autosport, o César é um excelente piloto, um excelente comunicador, mas naquela época que eu trabalhava lá atrás, o meu papel era cuidar do que ele estava falando, para que o que ele estivesse falando fosse mais simples para as pessoas entenderem. Como ele entendia muito da parte mecânica, de pilotagem e tudo mais, era meio que natural falar num jeito mais próximo do engenheiro, vamos dizer assim. Um tecniquez. Tecniquez. Então eu tinha que fazer aquilo ficar mais simples. Só que a gente não tinha uma forma de eu monitorar o que ele estava dizendo. Então o que eu podia fazer? Ele ia lá, fazia as peripécias dele com o carro, depois eu tinha que assistir tudo, ou eu ia junto no carro, sem aparecer, ouvindo o que ele estava dizendo e corrigindo. Então, por exemplo, teve uma vez sabe a Pedra Grande ali em Atibaia? A gente estava fazendo um teste de uma frenagem automática de um carro. Ele vinha descendo a pirambeira, eu estava no porta-malas do carro, com a câmera na mão, um fone de ouvido assim, ouvindo o que ele dizia. E o medo daquele negócio de despencar lá para baixo. Você nem vê. Ou então, vezes que ele teve que fazer também, por exemplo, uma série a gente estava numa pista de automobilismo, ele fazendo as manobras, explicando, e eu estava ali no porta-malas me segurando de um lado do outro só para ouvir o que ele estava dizendo, para falar, agora faz de novo, só que dizendo assim, sabe? Que legal. Mas o César manda muito bem, não só como piloto, mas como profissional de comunicação que ele é, e é uma pessoa excelente, um cara que eu considero amigo. Eu aprendi muito com ele, inclusive para minha vida. Momentos que eu estava em dificuldade, assim, de saber para onde eu ia na minha carreira, e ele me falou coisas muito positivas que eu guardo para mim. O César é um cara que eu tenho no coração, cara, gosto muito dele mesmo. E gente boa pra caramba, demais, cara. Aproveitem aí e assistam o episódio com o César. Ele quase me fez chorar aqui contando uma história. Né? Foi por muito pouco, ele percebeu e ainda falou ainda. Falei, porra, chorar aqui para todo mundo ver. E o César tem, além de fazer chorar, faz a gente dar risada também. Que ele tem lá o canal dele do É Pra Acabar, que é muito bom. Ele tem umas tiradas muito legais, muito polêmicas também. Mas eu sempre gostei muito da forma como ele pensa, da forma como ele entende a questão dos carros. E acho que até por isso existe uma empatia minha em relação a isso. Geralmente as coisas que ele coloca ali são pontos de vista que eu acabo concordando na maioria das vezes. Cara, e aí a TDA veio, você começou a ser só TDA, time TDA. Você estava aqui em Indaiatuba? Quando a gente, acho que conheci a Simone. Foi. E a Simone indicou vocês pra gente para fazer a cobertura da inauguração de uma sorveteria. É isso mesmo. Cara, foi um pouquinho antes dessa época que eu migrei 100% para a TDA. Se eu não me engano, 2012 foi o último ano que eu estava no Autosport. 2013 eu já fiquei mais TDA e fazendo um pouquinho de Autosport. 2014 eu já estava 100% TDA. E foi nessa época, eu já estava aqui em Indaiatuba, que eu comecei a atingir alguns clientes aqui na região. Então, essa sorveteria foi uma das primeiras. A gente começou a fazer parceria com o trabalho que a gente fez lá da marca de jeans. Da Mix Jeans, né? Mix Jeans. A gente fez alguns trabalhos ali. Depois acabei pegando outros. A gente fez com a Mari Gonzalez e com o Felipe Tito. Felipe Tito. E a gente tinha feito com outro rapaz, se não me engano, o nome dele era Renan. Ah, que ele foi pro Big Brother depois, né? Que era aquele dos vampiros. Foi muito legal aquele vídeo também. E nessa época que eu estava fazendo esses trabalhos aqui, foi 2013 mesmo, que ninguém fazia nada de drone.
E o drone virou um cartão de visitas muito bom meu. Porque eu lembro que eu trouxe esse drone de fora e, putz, na época o drone era com uma GoPro presa nele, não tinha estabilizador, eu não via o que eu estava filmando, então era meio que no achismo, assim, vamos ver o que acontece, né? Cara, a E gente, a gente se divertia, hein, cara, fazendo esses trabalhos, né? pra caramba. Dava risada pra Eu lembro que eu tinha caramba, que né? levar um cara junto comigo, não sei se você lembra, que era para ficar olhando o drone enquanto estava voando, porque se começasse a descer sozinho, ele precisava me avisar, porque eu como coloquei umas traquitanas ali para poder enxergar, né? Vi em preto e branco que estava filmando, mas eu não sabia que hora que a bateria acabava, não sabia se tinha uma árvore atrás, alguma coisa. Não. Uma pessoa do meu lado era meu sensor de obstáculos, era meu aviso de bateria, de repente assim, tá descendo. Começava a descer, saía correndo para no meio do mato para pegar ele. Era o olheiro de Era o drone. olheiro, cara. Putz, só que isso me posicionou de uma maneira legal também. Muitos trabalhos que eu comecei a fazer foram por conta de drone. O cara me chamava para fazer drone. Ah, mas você faz a parte de vídeo também? Faço. Comecei depois a dar curso de drone, então muita gente, não só aqui no interior, mas da capital, veio para cá para aprender a pilotar drone comigo. A gente usava aqui a pista de aeromodelo de Indaiatuba para poder ensinar o pessoal. Então eu usava meu escritório para fazer a parte teórica e a pista para fazer a parte prática. E muita gente aprendeu, tem gente que voa muito bem. E lógico, hoje os drones evoluíram muito, então muito mais fáceis de serem pilotados, né? Então, mas todos os conceitos de fotografia, tudo mais de para poder fazer um vídeo bem feito, ainda são muito válidos para quem está aprendendo a fazer drone, né? Top. E o que você aprendeu lá em Barcelona? Além de ir pra praia, Não, putz, pior que no eu fui, verão, fui começo do ano lá, eu peguei finalzinho frio. do inverno e primavera, então não consegui ir pra praia acho que uma ou duas vezes só, mas água fria pra caramba. Mas, cara, na Espanha, o curso foi muito legal, porque era assim, era aquela ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e vai gravar. E eu tinha tido alguma experiência em gravar, quando eu trabalhava numa produtora lá em Campinas, onde eu pegava a câmerazinha e ia me aventurar. Só que ali não, eu comecei a aprender técnicas de enquadramento, regra dos textos, eixo, ponto de vista, coisas que muitas vezes era nas faculdades de rádio e TV ou alguém que se tornasse um repórter cinematográfico que ia aprender essas coisas, ou um fotógrafo. Mas aí eu também comecei a aprender a parte de roteiro, entender o quanto que você teria que descrever um roteiro antes, aprender a parte de edição. Pra você ter ideia, eu aprendi a editar num programa, tentando lembrar o nome dele, cara. Era um programa que se usava só para editar cinema. Ele era pesado pra caramba. Agora me fugiu o nome dele. Era Sony Avid. Vegas? Ah, Não, Avid. Cara, era um programa extremamente complexo. E eu editei com Avid até acho que 2014, 2015. Quando depois eu migrei para o Final Cut, comecei a usar o Final Cut, uso até hoje Final Cut e outros, né? Mas o conceito de aprender a editar foi muito legal. E a gente trabalhava sempre em dupla, né? Então eu trabalhava com uma menina que era do País Basco, espanhola, e ela tinha um ponto de vista muito diferenciado do meu, né? Eu lembro que o namorado dela, ele fazia coisas de sonoplastia. Um vídeo que a gente fez que era sobre comer insetos, ele fez toda a sonoplastia desse vídeo, né? E nesse vídeo eu comia formiga e comia grilo, cara. caraca. Que era, a gente passava pelo mercado ali mostrando isso, tudo mais. Cara, mas hoje em dia você vai olhar, é uma qualidade de imagem muito ruim. Só que ele serviu de base para muito do que eu faço hoje na TDA. Tem uma coisa que eu aprendi ali, que era o seguinte, era a regra dos 10 takes, que foi uma das primeiras aulas de vídeo que eu tive. Você precisava fazer, ali no caso era o seguinte, eu pegava uma câmera, ia para a rua, eu tinha que gravar em 10 takes, de uma maneira que eu ensinasse para um aborígene australiano o que era um semáforo. Cara, e para você tentar fazer um vídeo de um semáforo em 10 takes, podia ser muito ou podia ser pouco. Muito porque você fala assim, 10 takes, como é que eu vou fazer um semáforo? É tão simples, né? Muda as luzinhas e acabou. Ou podia ser pouco, porque eu começo a mostrar o semáforo, a faixa de pedestre, as pessoas vindo, o carro passando, as pessoas parando, ele abrindo de novo, que tem um cruzamento, que tem um botão que você acende para poder fazer com que você libere o sinal para você passar. Você fala, caramba, e agora? Precisava de mais takes. Mas aí, isso serviu de base para muita coisa. Todos os vídeos que eu vou fazer, dessa caneca, desse microfone, do que for, você ter 10 takes daquilo, você começa a falar assim, eu posso fazer 10 takes de uma forma que vai fazer meu vídeo render mais ou ter mais objetividade, fazer os 10 melhores takes. Eu digo, não precisa ter 10, mas você pode fazer 3 de alguma coisa, mas você já sabe como ligar
um plano aberto, com um plano fechado, com um movimento, e aí você vai criando a arte do vídeo. Então, para mim, foi um negócio que mudou a forma como eu faço vídeos. Minha base acaba sendo essa, né? Então, e ainda tem essa história é o lado europeu. E o lado europeu tem um jeito diferente de narrativa de vídeo, de cinema e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tinha um lado muito americanizado, principalmente na televisão. Então eu juntei um lado americanizado com um lado europeu e criei um estilo próprio. Então, Que legal, mano. Porra. acabei sendo um pouco dessa metamorfose aí. É igual quando você vai gravar vídeo, você com o celular ou você com a câmera. Eu fiz um anúncio aqui esses dias, eu falando. Eu gravei, cara, pelo menos umas 15 vezes e não ficou bom ainda. Porque eu não sou tão bom assim, né? Mas... É repetição aí, né? Isso é normal. Quando a gente vai trabalhar com vídeo, principalmente com produção, tem coisas que você tem que ficar repetindo. Às vezes é o ator que erra, às vezes é o câmera que erra, às vezes é o editor que erra. A gente foi fazer um curso um tempo atrás, esse tinha roteiro, a nossa atriz tinha que ler um teleprompter, que também não é fácil, então, por mais que o texto esteja na sua frente, imagina você gravar um curso, por exemplo, que tinha, sei lá, 10, 12 minutos ali falando para a câmera, tentando evitar o erro o máximo possível, mas mantendo a interpretação, com os cortes de câmera ali sendo feitos todos na hora certinha. Não era ao vivo, dá para você depois arrumar. Só que quanto menos você errar, melhor fica o resultado. E a gente chegou a gravar 4 cursos em um dia, Caramba. em estúdio, assim, eram coisas trabalhosas, sabe? Cursos longos, cada aula tinha 10, 15 minutos, e a gente estava falando aí de, sei lá, 20 aulas em cada curso. Então, tinha que ter uma sintonia muito grande entre todo mundo e a certeza de que a hora que desse o rec era para valer. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, no outro esporte mesmo, qualquer vídeo que a gente ia fazer era repetição, até ficar o que valeu. E às vezes quando saiu o que valeu, você fala, mais uma para garantir. Sempre tinha essa, né? Porque você tinha que ter uma opção. Pra sair o melhor do melhor, né, cara? Exato. Por isso que fica tão bom, né? É. Cara, e aí você entrou na parte de cursos, né? Então a TDA faz os comerciais, faz vídeos institucionais e você também entrou no mercado de captação para curso, para infoproduto. Vocês fazem o quê? Roteiro, faz tudo? Faz tudo, cara. Na verdade, assim, meio que um trabalho sob demanda. O início de tudo acaba sendo um vídeo institucional para indústrias indústrias, empresas no geral, que sempre precisam. Vídeos de lançamento imobiliário, segmentos tem variados. Entrou mais recentemente uns vídeos mais para Reels, né, principalmente, ou para TikTok, que são vídeos mais de vídeos verticais, né, para impactar mais a rede social, que o pessoal vem pedindo bastante, mas não é o principal. O principal são esses vídeos mais parrudos. Então a gente faz vídeo desde a questão, vamos fazer um manifesto, vai fazer um vídeo institucional, fazer um publicitário. E aí foi meio que natural começar a ter pedidos de infoprodutores ou de criadores de conteúdo fazerem coisas um pouco mais densas. Primeiro para YouTube, depois fazendo cursos mesmo. Então, estava fazendo um levantamento outro dia, cara. A gente já tinha feito mais de 20 cursos diferentes, com 20 profissionais diferentes, de segmentos variados. Então, já fiz curso de oratória, já fizemos cursos de vendas, cursos de tudo que você pode imaginar dentro do marketing, desde copywriter, SEO, como é que chama aquele outro? De funil de vendas, mas tem um outro que era um nome meio diferente, front-end, coisa assim. Jornada do cliente. Aí a gente fez um curso de recursos humanos, na verdade de remuneração, que é uma influenciadora aqui da nossa região que trabalha especificamente com isso, quanto pagar para as pessoas e o que é pagamento, o que é incentivo, enfim, o que é bônus. Foi um curso bem legal, a gente ficou também acho que uns 3 ou 4 dias gravando com ela. Então, assim, tem uma série de cursos. Já tem agora empresa de TI buscando a gente para fazer curso. Eu fiz um curso meu, que era ensinando corretores de imóveis a fazer vídeos. Então, desde a parte de preparação, captação, aparecer na frente do vídeo, edição, roteiro, pilotagem com drone, porque é aquilo que as pessoas precisam nesse segmento de corretores de imóveis, por exemplo, né? Tem necessidade de fazer isso. Então, ensinei o pessoal a fazer e os alunos começaram a gostar bastante e evoluir muito, isso que é legal.
Então, virou uma coisa meio que natural. Tem a parte da TDA que cuida dessa parte de cursos. Pode ser desde o roteiro até a conclusão, ou pode ser só a parte da captação e edição. Muitas vezes a edição simulando ao vivo para poder ficar mais prático e a pessoa ter o resultado mais rápido do material pronto, depois só limpando aquilo que saiu errado, né? Enfim, tem várias opções para a pessoa poder fazer e funciona muito bem. Tem atendido bastante bem o público aí, que tem ficado bem satisfeito. Bom, aqui de quebra você já faz o curso também, né? Cara, eu falo para você que tem alguns que não fui eu que editei, né? Mas acompanhei algumas gravações. Mas quando eu edito, é engraçado, cara. Você não consegue assimilar quase nada. Porque geralmente eu edito muito usando o Fast. Então você está falando, eu estou ouvindo rápido porque eu estou procurando o erro da sua fala. Para eu poder fazer o corte e depois arrumar. Então eu não estou prestando muita atenção no que está sendo dito naquela hora, mas sim onde está o erro. Você está ouvindo, está aprendendo alguma coisa, mas não é o principal. A gente fez um curso, foram 3 livros em inglês para crianças, cara. Caramba. Só que esse era tudo em áudio, né? E a gente ficou ouvindo, procurando os erros em inglês e corrigindo, depois salvando o item por item. Nossa, super trabalhoso, mas o resultado é muito legal que as pessoas têm aprendido. Fizemos o primeiro livro, depois o cliente contratou para o segundo, contratou para o terceiro, e ainda vai ter um quarto, então vai continuando. E nessa esteira de infoproduto, esse infoproduto que você fez para o mercado imobiliário, você oferta também o serviço de captação para o mercado imobiliário, né? Por que você decidiu dar o curso, ensinar a pescar ao invés de pescar para o cara? A pergunta é interessante. O que estava acontecendo era o seguinte: dentro do mercado imobiliário, se você pega construtoras, elas tinham um bom valor para investir em fazer vídeos de lançamentos, coisas assim. Se você pega uma imobiliária, ela até contrata pessoas para poder fazer os vídeos, mas muitas vezes eles preferem ensinar alguém dos próprios corretores a fazerem. E aí eu via que os corretores que me procuravam para fazer vídeo barravam na questão de preço. Quando eu falava para ele, custa tanto, todo mundo começava a refugar. Aí eu falei, peraí, e se ao invés de eu te cobrar tanto, eu te ensinar a fazer, cobrando menos do que isso? Poxa, pode ser interessante. Aí começou a ter um público para isso. E aí eu vi que era mais legal eu ensinar eles a fazer sozinhos, porque para eles iam economizar um dinheiro e ter uma perenidade nisso. E para mim, criar um infoproduto era algo legal. E aí virou, eu já tinha um curso de vídeos gerais, assim, que servia para qualquer pessoa. Eu fui adaptando ele para a necessidade do mercado imobiliário, que tem as suas características especiais. Você gravar num ambiente que às vezes não está limpo, ou numa casa onde você vai ter um concorrente seu que depois vai fazer um vídeo também. Então você tinha que saber se diferenciar. Como é que você poderia usar o drone para também fazer diferente do que na maioria. O pessoal tinha medo de aparecer no vídeo, então vencer esse medo era algo que serve para vários segmentos, mas nesse segmento específico era muito bom. Eu via muito vídeo de corretor que não tinha empatia com o público, então não conseguia vender. Então eu entrava um pouco nessa questão de como você pode ter empatia, usar a comunicação para poder ter bons argumentos, fazer um roteiro legal e vender mais. Então, tudo isso foi impactando. A gente formou uma primeira turma, o pessoal já está concluindo o curso agora. A próxima turma que eu vou formar, talvez ela seja um pouco mais solta, no sentido de não ter uma... Eu coloquei uma mentoria junto, mas que demanda muito tempo meu e me demanda muito tempo do corretor. E eu vi que eles não têm esse tempo necessário, esse tempo disponível, na verdade. Então, talvez fazer um curso que seja mais fragmentado, como se fosse uma esteirinha mesmo, sabe? Somente produção, somente captação, somente edição, somente roteiro. E aí a pessoa contrata aquilo que ela precisa. Tem alguns, por exemplo, que falam muito bem, não precisaria tanto da parte de comunicação, mas ele quer aprender só o drone. Poxa, vamos fazer só o drone para o mercado imobiliário. Então, essa fragmentação vai ser a segunda leva do curso que vem aí a partir do segundo semestre. Que legal, cara. Massa. Bom, queria agradecer, cara, a sua participação. Pedir para você passar aí os seus contatos da TDA, como é que faz para as pessoas te encontrar. Tem uma dúvida antes. Tá bom. O que significa TDA? Sabia que você me perguntou isso. TDA não tem nada a ver com transtorno de déficit de atenção. TDA foi o nome que eu dei para a empresa quando eu fundei ela lá em 2004. Na verdade, ela surgiu para ser um programa de televisão de esportes radicais e ciências. Caramba. Eu e um sócio meu, que é um amigo mais antigo, amigo de infância,
Como que chama? O nome do programa? Do seu amigo? Meu amigo Fernando. Fernando. O Fernando, ele é geólogo. Então, o que acontece? Eu entrava com a parte de comunicação, ele entrava com a parte de geologia para mostrar como que é possível fazer, por exemplo, um esporte radical naquele lugar, como é que foi transformado aquilo cientificamente para aquilo. Só que era muito difícil arrumar patrocínio para aquilo na televisão, era um programa muito caro. Acabou não dando certo, mas o nome da empresa foi uma homenagem ao nome do programa, que era Tempo de Aventura. Então, TDA, Tempo de Aventura, virou TDA Produções, e eu não quis mudar porque virou algo saudosista, né? E o logotipo da minha empresa é uma homenagem aos meus filhos. Quando eu tinha só meu primeiro filho, que era o Leonardo, era só um leão o símbolo. E o leão está muito presente também na indústria do cinema, né? E leão, porque Leonardo significa bravo como um leão. E aí, quando nasceu o Guilherme, que é o meu mais novo, Guilherme significa o protetor. Então, eu fiz o escudo em volta, ficou o escudo com o leão no meio, ficou uma coisa meio medieval, assim, também. Mas, ao mesmo tempo, homenageando meus filhos e homenageando essa ideia inicial do que era a TDA. Porra, que legal, velho. E eles praticam beisebol, né? Os dois Os dois praticam? são jogadores de beisebol, os dois jogam muito no estilo muito parecido, em posições praticamente idênticas. E eu acompanho eles para cima e para baixo. Esse ano, inclusive, estou indo com o meu mais novinho para Porto Rico. Que legal. Porque com o time de Indaiatuba eles foram campeões brasileiros depois de 42 anos. Brasileiros? Foram campeões brasileiros e se qualificaram para participar da Little League, que é um campeonato internacional, lá em Porto Rico, representando o Brasil. Então, Indaiatuba vai representar o Brasil num campeonato internacional de beisebol. Que legal, mano. Viu? E como é que faz uma pessoa normal, assim, que não tem nenhuma participação ou conexão com o pessoal da Nipo para assistir os jogos? Cara, é só chegar lá É só chegar e assistir. Sempre que tem campeonato aqui, a gente divulga nas redes sociais, mas vou fazer questão de te convidar quando tiver o próximo aí. Acho que em breve vai ter um campeonato da própria categoria do meu mais novo, que é o pré-infantil. Mas esse ano a gente já teve aqui campeonato de softball, inclusive campeonato brasileiro de softball aqui em Indaiatuba. Faz umas 3 semanas a gente teve da categoria infantil. E logo, logo vai ter do pré-infantil, do T-ball, que são os menorzinhos ainda. Então, sempre tem campeonato aqui. Eu aviso, é aberto, gratuito para quem quiser assistir. Aí, inclusive, tem almoço lá, para quem quiser almoçar, pode comprar o almoço. Então, é divertido, é legal. Lógico que ainda as pessoas no Brasil não conhecem muito as regras do beisebol, mas ali a gente sempre vai ter alguém que vai sentar do seu lado e pode te ajudar explicando. Agora que você começa a entender o esporte, você vê como é um esporte inteligente e divertido. Top. Ó, deixa seus contatos. Vou então, lá agora deixar vou meus me despedir. contatos. Bom, se você quiser entrar em contato, então nosso site é tdaprod.com.br. No Instagram você acha no @tdaprod. Você pode me encontrar também em @Ricardo Gimenez. Lembrando que Gimenez é com J no início e com S no final. Te agradeço por estar aqui, cara. Uma honra voltar aqui e conversar com você. Adoro muito você, o João, Richard, recíproco. o Júnior, a galera toda aqui muito, sempre receptiva. Considero vocês parceiros e amigos, além de tudo. Eu também, cara. Tenho um carinho enorme por você, por tudo que você já fez, tudo que você já passou. Então, é recíproco. Obrigado, cara. E quando quiser, tô de volta aí. Papos não faltam, conversas não faltam, histórias não faltam. Fechou. Muito obrigado e valeu. Esqueci de pedir para as pessoas seguirem, se inscreverem no Beats Podcast. Mas não precisa nem pedir, eles já sabem, viu? Já sabem? Já sabem. Quando o conteúdo é bom, eles já vão curtindo, se inscrevendo, encaminhando para o amigo e vai bem. Fechou. Muito obrigado, Cardão. Até a próxima. Valeu.